O relógio marcava 14 horas e 32 minutos quando girei a chave na fechadura de minha casa. O silêncio que me recebeu deveria ter sido reconfortante após um dia exaustivo no escritório. Mas algo no ar me fez hesitar. Talvez fosse o perfume adocicado que pairava no hall de entrada, tão diferente do aroma suave que eu costumava usar. Ou talvez fosse a intuição feminina que há meses vinha-me cutucando, sussurrando que algo estava errado no meu casamento de 15 anos com Beto. Deixei minha pasta no aparador e subi as escadas, meus saltos afundando no tapete macio. Cada degrau parecia-me levar para mais perto de uma verdade que eu não queria encarar, mas que não podia mais ignorar. O corredor do andar superior estava silencioso, mas um som abafado vindo do nosso quarto fez meu coração acelerar. Parei em frente à porta entreaberta. Minha mão tremendo levemente ao tocá-la. Por um momento, pensei em dar meia volta, fingir que nunca tinha chegado em casa naquele horário. Mas eu sabia que esse momento era inevitável. Com um movimento suave, empurrei a porta. A cena que se desenrolou diante dos meus olhos ficará para sempre gravada em minha memória. Beto, meu marido, o homem com quem eu compartilhava minha vida há tantos anos, estava na nossa cama. E ele não estava sozinho. Enroscada em seus braços estava Verónica, a mulher que eu suspeitava há meses ser sua amante. O tempo pareceu congelar. Eu podia ouvir cada batida do meu coração, cada respiração ofegante vinda da cama. Eles ainda não tinham-me notado, perdidos em seu próprio mundo de traição e luxúria. Por um breve momento, senti uma onda de náusea me atingir, seguida por uma fúria avassaladora que ameaçava me consumir. Mas então, algo estranho aconteceu. Em vez de gritar, chorar ou fazer uma cena, senti uma calma gélida se espalhar pelo meu corpo. Foi como se uma parte de mim se desligasse, observando a cena de fora. E naquele instante, enquanto observava meu marido nos braços de outra mulher, algo dentro de mim mudou para sempre. Silenciosamente, recuei para o corredor e fechei a porta. Desci as escadas, peguei minha bolsa e saí de casa tão discretamente quanto havia entrado. Sentada no meu carro, estacionada a uma quadra de distância, deixei escapar uma única lágrima. Não de tristeza ou desespero, mas de raiva fria e calculada. Naquele momento, enquanto o sol da tarde banhava as ruas de Curitiba, fiz uma promessa a mim mesma. Beto e Verónica pagariam por sua traição. Não com gritos ou confrontos dramáticos, mas com algo muito mais devastador. Eles me subestimaram, acharam que poderiam brincar comigo e sair ilesos. Mal sabiam eles que tinham acabado de despertar um lado meu que nem eu mesma conhecia. Liguei o carro e dirigi sem rumo pelas ruas da cidade, minha mente trabalhando furiosamente. Cada detalhe dos últimos meses passava por minha cabeça. As ligações secretas, os jantares de negócios que se estendiam até tarde da noite, o súbito interesse de Beto em cuidar da saúde na academia. Tudo fazia sentido agora, como peças de um quebra-cabeça se encaixando para formar uma imagem que eu não queria ver. Mas não podia mais negar. Parei em um parque e caminhei até um banco isolado. O ar fresco da tarde não conseguia acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. Tirei meu celular da bolsa e olhei para a tela. Nenhuma mensagem de Beto. Claro que não haveria. Ele provavelmente ainda estava ocupado demais com Verónica para notar minha ausência. Abri minha lista de contatos e parei no nome de minha melhor amiga, Laura. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar, mas algo me impediu. Não. Decidi. Este era um fardo que eu carregaria sozinha, pelo menos por enquanto. Compartilhar minha dor e humilhação não traria nenhum conforto real. O que eu precisava agora era de um plano. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, comecei a traçar mentalmente os primeiros passos do que se tornaria minha vingança. Não seria algo impulsivo ou apressado. Não. Isso exigiria paciência, astúcia e um controle emocional que eu nunca soube que possuía. Primeiro, decidi. Era crucial que Beto e Verónica não suspeitassem que eu sabia de algo. Isso me daria a vantagem da surpresa e a oportunidade de reunir mais informações. Respirei fundo, forcei um sorriso no rosto e me preparei para o papel mais desafiador da minha vida, o de esposa feliz e ignorante. Voltei para casa quase 3 horas depois de ter saído. Ao entrar, fui recebida pelo cheiro de algo cozinhando. Beto estava na cozinha mexendo uma panela no fogão. Ele se virou para mim com um sorriso que agora eu sabia ser falso. Ei, amor, chegou tarde hoje. Dia difícil no trabalho? Engoli o nó na garganta e respondi com uma voz que não parecia a minha. Ah, você nem imagina. Reuniões intermináveis. E você? Como foi seu dia? Beto começou a falar sobre algum projeto no escritório. Mas eu mal ouvia.
Meus olhos percorriam a cozinha, procurando por sinais da presença de Verônica. Não havia nada óbvio, é claro. Beto era cuidadoso demais para isso. Então pensei em fazer seu prato favorito para compensar. Concluiu ele, gesticulando para a panela. Que gentil da sua parte. Respondi forçando um sorriso. Vou tomar um banho rápido antes do jantar, ok? No chuveiro, deixei a água quente cair sobre mim, lavando as lágrimas silenciosas que finalmente permitia que caíssem. Aquele seria o único momento de fraqueza que me permitiria. A partir de agora, cada palavra, cada gesto, cada expressão seria parte do meu plano. Durante o jantar, observei Beto com novos olhos. Cada sorriso, cada toque casual em minha mão, tudo agora parecia uma mentira elaborada. Como ele podia agir tão normalmente depois do que tinha feito apenas algumas horas atrás? Estava pensando. Disse ele entre garfadas. Talvez pudéssemos tirar umas férias mês que vem. O que acha de irmos para a praia? Sorri, imaginando se Verônica estaria envolvida nesses planos de alguma forma. Claro, amor, parece ótimo. Nos dias que se seguiram, mantive minha fachada de normalidade enquanto secretamente comecei a reunir informações. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular de Beto enquanto ele dormia. Comecei a prestar mais atenção em suas desculpas para sair à noite ou nos fins de semana. Uma semana após a descoberta, tive minha primeira oportunidade real. Beto disse que teria um jantar de negócios e que voltaria tarde. Assim que ele saiu, peguei meu carro e o segui discretamente. Como suspeitava, ele não foi para nenhum restaurante do centro. Em vez disso, dirigiu até um bairro residencial e parou em frente a um prédio de apartamentos. Estacionei a uma distância segura e observei enquanto ele entrava no prédio. Meu coração batia forte, mas minha determinação era inabalável. Tirei meu notebook da bolsa e comecei a trabalhar. Em poucas horas, tinha hackeado o sistema de segurança do prédio e obtido acesso às câmaras. Vi Beto saindo do elevador no 5º andar e sendo recebido por Verônica na porta de seu apartamento. O beijo apaixonado que trocaram fez meu estômago revirar, mas mantive o foco. Isso não era sobre ciúmes ou dor, era sobre justiça. Nas semanas seguintes, continuei minha investigação silenciosa. Descobri padrões em seus encontros, obtive provas de suas mentiras e comecei a formar um quadro completo de sua traição. Cada nova descoberta, em vez de me quebrar, apenas fortalecia minha resolução. Em casa, continuava a agir como uma esposa dedicada e amorosa. Preparava jantares especiais, mostrava interesse em seus projetos no trabalho, até sugeri que renovássemos nossos votos de casamento no ano seguinte. Beto parecia genuinamente feliz com a ideia, o que apenas aumentava meu desprezo por ele. Foi durante um desses jantares românticos que tive uma epifania sobre como executaria minha vingança. Beto falava animadamente sobre um grande projeto que sua empresa estava prestes a assumir, algo que poderia mudar completamente sua carreira. É uma oportunidade única, Emma, disse ele, seus olhos brilhando de excitação. Se dermos certo nisso, poderei me tornar sócio da empresa em menos de um ano. Sorri, enchendo sua taça de vinho. Isso é maravilhoso, amor. Você merece todo o sucesso. Naquela noite, deitada ao lado do homem que eu um dia pensei amar, comecei a traçar os contornos do meu plano. Usaria o próprio sucesso de Beto contra ele. Sua ambição seria sua ruína. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Cada momento era uma peça cuidadosamente colocada no tabuleiro que eu estava montando. Cultivei amizades estratégicas com as esposas dos colegas de trabalho de Beto, ganhando acesso a informações valiosas sobre os bastidores da empresa. Ao mesmo tempo, comecei a me aproximar de Verônica de maneira discreta. Não diretamente, é claro, mas através de conexões em comum. Descobri seus pontos fracos, suas ambições, seus medos. Cada informação era uma arma que eu guardava em meu arsenal. Em casa, continuava sendo a esposa perfeita. Apoiava Beto em seus projetos, ouvia pacientemente suas histórias sobre o trabalho, muitas das quais eu agora sabia serem mentiras, e até sugeri que fizéssemos uma festa para celebrar seu provável aumento. A festa seria o cenário perfeito para o ato final do meu plano. Convidei todos os colegas importantes de Beto, incluindo seu chefe e os sócios da empresa. E, é claro, fiz questão de que Verônica estivesse presente, embora Beto não soubesse disso ainda. Na noite anterior à festa, enquanto Beto dormia profundamente ao meu lado, fiz os últimos preparativos. Enviei e-mails, fiz ligações e organizei as provas que havia coletado ao longo dos meses. Tudo estava pronto. Deitada na escuridão, olhei para o homem ao meu lado.
Por um breve momento, senti uma pontada de algo. Talvez tristeza, talvez nostalgia pelo que um dia tivemos. Mas então me lembrei da cena que havia presenciado meses atrás, do desrespeito, das mentiras. E minha resolução se fortaleceu. Não havia nada óbvio, é claro. Beto era cuidadoso demais para isso. Então pensei em fazer seu prato favorito para compensar, concluiu ele gesticulando para a panela. Que gentil da sua parte, respondi forçando um sorriso. Vou tomar um banho rápido antes do jantar, ok? No chuveiro, deixei a água quente cair sobre mim, lavando as lágrimas silenciosas que finalmente permitia que caíssem. Aquele seria o único momento de fraqueza que me permitiria. A partir de agora, cada palavra, cada gesto, cada expressão seria parte do meu plano. Durante o jantar, observei Beto com novos olhos. Cada sorriso, cada toque casual em minha mão, tudo agora parecia uma mentira elaborada. Como ele podia agir tão normalmente depois do que tinha feito apenas algumas horas atrás? Estava pensando, disse ele entre garfadas, talvez pudéssemos tirar umas férias mês que vem. O que acha de irmos para a praia? Sorri, imaginando se Verónica estaria envolvida nesses planos de alguma forma. Claro, amor, parece ótimo. Nos dias que se seguiram, mantive minha fachada de normalidade enquanto secretamente comecei a reunir informações. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular de Beto enquanto ele dormia. Comecei a prestar mais atenção em suas desculpas para sair à noite ou nos fins de semana. Uma semana após a descoberta, tive minha primeira oportunidade real. Beto disse que teria um jantar de negócios e que voltaria tarde. Assim que ele saiu, peguei meu carro e o segui discretamente. Como suspeitava, ele não foi para nenhum restaurante do centro. Em vez disso, dirigiu até um bairro residencial e parou em frente a um prédio de apartamentos. Estacionei a uma distância segura e observei enquanto ele entrava no prédio. Meu coração batia forte, mas minha determinação era inabalável. Tirei meu notebook da bolsa e comecei a trabalhar. Em poucas horas, tinha hackeado o sistema de segurança do prédio e obtido acesso às câmaras. Vi Beto saindo do elevador no 5º andar e sendo recebido por Verónica na porta de seu apartamento. O beijo apaixonado que trocaram fez meu estômago revirar, mas mantive o foco. Isso não era sobre ciúmes ou dor. Era sobre justiça. Nas semanas seguintes, continuei minha investigação silenciosa. Descobri padrões em seus encontros, obtive provas de suas mentiras e comecei a formar um quadro completo de sua traição. Cada nova descoberta, em vez de me quebrar, apenas fortalecia minha resolução. Em casa, continuava a agir como a esposa dedicada e amorosa. Preparava jantares especiais, mostrava interesse em seus projetos no trabalho, até sugeri que renovássemos nossos votos de casamento no ano seguinte. Beto parecia genuinamente feliz com a ideia, o que apenas aumentava meu desprezo por ele. Foi durante um desses jantares românticos que tive uma epifania sobre como executaria minha vingança. Beto falava animadamente sobre um grande projeto que sua empresa estava prestes a assumir, algo que poderia mudar completamente sua carreira. É uma oportunidade única, Emma, disse ele, seus olhos brilhando de excitação. Se dermos certo nisso, poderei me tornar sócio da empresa em menos de um ano. Sorri, enchendo sua taça de vinho. Isso é maravilhoso, amor. Você merece todo o sucesso. Naquela noite, deitada ao lado do homem que eu um dia pensei amar, comecei a traçar os contornos do meu plano. Usaria o próprio sucesso de Beto contra ele. Sua ambição seria sua ruína. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Cada momento era uma peça cuidadosamente colocada no tabuleiro que eu estava montando. Cultivei amizades estratégicas com as esposas dos colegas de trabalho de Beto, ganhando acesso a informações valiosas sobre os bastidores da empresa. Ao mesmo tempo, comecei a me aproximar de Verónica de maneira discreta. Não diretamente, é claro, mas através de conexões em comum. Descobri seus pontos fracos, suas ambições, seus medos. Cada informação era uma arma que eu guardava em meu arsenal. Em casa, continuava sendo a esposa perfeita. Apoiava Beto em seus projetos, ouvia pacientemente suas histórias sobre o trabalho, muitas das quais eu agora sabia serem mentiras, e até sugeri que fizéssemos uma festa para celebrar seu provável aumento. A festa seria o cenário perfeito para o ato final do meu plano. Convidei todos os colegas importantes de Beto, incluindo seu chefe e os sócios da empresa. E, é claro, fiz questão de que Verónica estivesse presente, embora Beto não soubesse disso ainda. Na noite anterior à festa, enquanto Beto dormia profundamente ao meu lado, fiz os últimos preparativos.
Enviei e-mails, fiz ligações e organizei as provas que havia coletado ao longo dos meses. Tudo estava pronto. Deitada na escuridão, olhei para o homem ao meu lado. Por um breve momento, senti uma pontada de algo. Talvez tristeza, talvez nostalgia pelo que um dia tivemos. Mas então me lembrei da cena que havia presenciado meses atrás, do desrespeito, das mentiras, e minha resolução se fortaleceu. Deixei-o ali atordoado e derrotado e fiz meu caminho até Verónica. Ela tentou se afastar, mas eu a segurei gentilmente pelo braço. Achei que você deveria saber, sussurrei para ela, que Beto estava planejando terminar com você. Ele me disse ontem à noite que você estava ficando inconveniente demais. Parece que nenhuma de nós duas significava muito para ele, no final das contas. Os olhos de Verónica se encheram de lágrimas e por um momento senti uma pontada de pena. Mas então me lembrei de todas as noites que passei acordada, imaginando os dois juntos, e meu coração se endureceu novamente. Enquanto a festa se dissolvia em um caos de acusações e explicações desesperadas, fiz meu caminho até a varanda. O ar fresco da noite era um alívio bem-vindo após o calor sufocante da revelação. Olhei para o céu estrelado, sentindo uma mistura complexa de emoções. Alívio, certamente, por finalmente ter exposto a verdade. Satisfação por ver Beto e Verónica enfrentarem as consequências de suas ações. Mas também havia uma pontada de tristeza pelo fim de algo que um dia significou tanto para mim. Não me permiti ficar ali por muito tempo. Voltei para dentro, onde a maioria dos convidados já estava se retirando, lançando olhares de simpatia em minha direção e de desprezo para Beto. Vi meu agora ex-marido sentado sozinho em um canto, a cabeça entre as mãos. Por um momento, hesitei. Parte de mim queria ir até ele, dizer algo, qualquer coisa. Mas então me lembrei de todas as mentiras, todas as noites de solidão, e minha resolução se fortaleceu. Subi as escadas para o quarto que havíamos compartilhado por tantos anos. Com movimentos mecânicos, comecei a empacotar minhas coisas. Não levaria muito. Já havia preparado a maioria das minhas posses importantes nos dias anteriores, escondendo-as na casa de uma amiga. Enquanto dobrava roupas e guardava objetos pessoais, ouvi a porta se abrir atrás de mim. Não precisei me virar para saber que era Beto. Emma, ele começou, sua voz rouca e quebrada. Por favor, podemos conversar sobre isso. Continuei minha tarefa sem olhar para ele. Não há nada para conversar, Beto. Acabou. Mais 15 anos de casamento, ele tentou argumentar. Não podemos jogar tudo fora assim. Finalmente me virei para encará-lo. Você jogou tudo fora no momento em que decidiu me trair. Eu apenas estou limpando a bagunça. Ele deu um passo em minha direção, mas eu levantei a mão, detendo-o. Não se atreva a se aproximar de mim. Você terá sorte se não for preso pelos seus crimes na empresa. Sugiro que comece a pensar em como vai se defender legalmente, em vez de tentar salvar um casamento que já não existe. Beto pareceu murchar diante de minhas palavras. Eu sinto muito. Ele murmurou. Eu também, respondi, voltando a fazer minhas malas. Sinto muito por ter desperdiçado tantos anos com alguém que não me valorizava. Ele ficou ali por mais alguns momentos, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas quando ficou claro que eu não tinha mais nada a dizer, ele saiu silenciosamente do quarto. Terminei de arrumar minhas coisas e desci as escadas. A casa, que há poucas horas estava cheia de vida e música, agora parecia um mausoléu. Encontrei Beto na sala de estar, uma garrafa de uísque pela metade ao seu lado. Vou passar a noite na casa da Laura, informei, minha voz fria e controlada. Amanhã, meu advogado entrará em contato para iniciar os procedimentos do divórcio. Ele assentiu silenciosamente, sem encontrar meus olhos. Caminhei até a porta, minha mala arrastando atrás de mim. Com a mão na maçaneta, hesitei por um momento. 15 anos de memórias passaram por minha mente em um instante. O dia do nosso casamento, nossas viagens, os momentos de alegria e tristeza que compartilhamos. Por um breve segundo, senti minha resolução vacilar. Mas então a imagem de Beto e Verónica juntos na nossa cama voltou com força total e meu coração se endureceu novamente. Adeus, Beto, disse sem me virar. Saí para a noite, fechando a porta atrás de mim. O ar fresco da madrugada de Curitiba me envolveu, trazendo consigo uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. Enquanto dirigia pela cidade adormecida em direção à casa de Laura, refleti sobre os eventos da noite. Parte de mim se perguntava se eu havia ido longe demais, se a vingança realmente traria a satisfação que eu esperava. Mas outra parte, a parte que havia sido traída e humilhada, sentia uma profunda sensação de justiça.
Estacionei em frente à casa de Laura, mas não saí imediatamente do carro. Fiquei ali, olhando para o céu estrelado, pensando no futuro incerto que me aguardava. Não seria fácil, eu sabia disso. Haveria dias difíceis pela frente, momentos de dúvida e arrependimento. Mas pela primeira vez em meses, senti que podia respirar livremente. O peso da mentira e da traição havia sido levantado de meus ombros. Eu estava livre, livre para reconstruir minha vida, livre para redescobrir quem eu era sem Beto. Com uma tristeza profunda, peguei minha mala e saí do carro. Laura me esperava na porta, seus olhos cheios de preocupação e compaixão. Sem dizer uma palavra, ela me abraçou forte, e naquele momento, deixei as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente caírem, enquanto entrava na casa de minha mãe. Matou amiga, deixando para trás a vida que conhecia, senti uma mistura de medo e excitação pelo desconhecido que me aguardava. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle de meu próprio destino. Acordei na manhã seguinte, na casa de Laura, minha cabeça latejando com as lembranças da noite anterior. Por um breve momento, desejei que tudo não passasse de um pesadelo, mas a realidade logo se fez presente. Laura, sempre a amiga leal, já estava na cozinha preparando café quando desci. Ela me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. "Como você está se sentindo?" perguntou, me estendendo uma xícara fumegante. Peguei a xícara, deixando o calor aquecer minhas mãos frias. "Honestamente, não sei. É como se eu estivesse flutuando fora do meu próprio corpo, observando tudo de longe." Laura assentiu compreensiva. "É normal. Você passou por muita coisa. Mas, Emma, o que você fez ontem à noite? Foi incrível. Assustador, mas incrível." Tomei um gole do café, deixando o líquido quente descer por minha garganta. Parte de mim ainda não acredita que realmente fiz aquilo. Que expus Beto e Verónica daquela maneira. "Eles mereciam", Laura disse firmemente. "Depois de tudo o que fizeram com você, era o mínimo." Fiquei em silêncio por um momento, refletindo sobre suas palavras. Era verdade, Beto e Verónica mereciam enfrentar as consequências de suas ações. Mas a vingança não havia trazido o alívio imediato que eu esperava. Em vez disso, sentia-me estranhamente vazia. O som do meu celular interrompeu meus pensamentos. Era meu advogado, informando que os papéis do divórcio estavam prontos e perguntando quando eu gostaria de iniciar o processo oficialmente. "O quanto antes", respondi, minha voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça nos procedimentos legais do divórcio. Cada assinatura, cada documento era um passo para longe da vida que eu havia conhecido por 15 anos. Era doloroso, mas também libertador. Enquanto isso, as repercussões da festa se espalhavam como fogo. Recebi ligações de conhecidos, alguns oferecendo apoio, outros buscando fofocas. Ignorei a maioria, focando apenas em seguir em frente. Uma semana após a festa, recebi uma ligação inesperada. Era Verónica. "Emma." Sua voz tremia do outro lado da linha. "Eu. Eu precisava falar com você." Senti meu corpo enrijecer. "O que você quer, Verónica?" Houve uma pausa, e então... Queria pedir desculpas. Sei que não significa muito agora, mas... Eu sinto muito. Pelo que fizemos. Pelo que eu fiz. Fechei os olhos, sentindo uma onda de emoções contraditórias me invadir. Parte de mim queria gritar com ela, despejar toda a minha raiva e dor. Outra parte queria simplesmente desligar e nunca mais ouvir sua voz. "Suas desculpas não mudam nada." Respondi finalmente, minha voz fria. "O que está feito? Está feito. Eu sei. Ela disse, sua voz quase um sussurro. "Mas achei que você deveria saber. Beto e eu. Acabou. Depois daquela noite percebi o quanto fomos egoístas e cruéis. Você estava certa sobre ele querer terminar comigo. Ele. Ele me descartou assim que as coisas ficaram difíceis." Senti uma pontada de satisfação ao ouvir isso, seguida imediatamente por uma onda de culpa por sentir prazer com o sofrimento de outra pessoa, mesmo que fosse Verónica. "O que acontece entre você e Beto não é mais da minha conta." Respondi. "Espero que você tenha aprendido algo com tudo isso, Verónica. Adeus." Desliguei antes que ela pudesse responder, sentindo-me esgotada pela conversa. Olhei pela janela do apartamento temporário que havia alugado, observando a cidade de Curitiba se estender diante de mim. De repente, senti uma necessidade esmagadora de sair, de respirar ar fresco.
Peguei minha bolsa e saí, caminhando sem rumo pelas ruas familiares. Meus pés me levaram, quase que por vontade própria, até o parque onde costumava passear com Beto nos primeiros anos do nosso casamento. Sentei-me em um banco, observando as famílias e casais que passavam, todos parecendo tão felizes e despreocupados. Foi ali, naquele banco de parque, que a realidade de minha nova vida realmente me atingiu. Eu estava sozinha. Pela primeira vez em 15 anos, não tinha um parceiro, não tinha planos para o futuro que incluíssem outra pessoa. A sensação era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa, fiz uma promessa a mim mesma. Não deixaria que a traição de Beto definisse o resto da minha vida. Usaria essa experiência para me tornar mais forte, mais sábia. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida, peça por peça. Aluguei um novo apartamento, longe do bairro onde havia morado com Beto. Joguei fora roupas e objetos que me lembravam dele, como se estivesse limpando não apenas meu espaço físico, mas também meu espaço emocional. No trabalho, mergulhei em novos projetos, canalizando toda a minha energia e frustração em minha carreira. Meus colegas notaram a mudança, comentando sobre minha nova determinação e foco. Recebi uma promoção que a muito merecia, mas que sempre havia sido ofuscada pela carreira de Beto. Às vezes, geralmente tarde da noite, quando estava sozinha em meu novo apartamento, a dúvida me assaltava. Será que eu havia feito a coisa certa ao expor Beto daquela maneira? Será que a vingança realmente havia valido a pena? Mas então me lembrava de todas as noites que passei acordada, questionando minha sanidade enquanto Beto mentia descaradamente para mim. E minha resolução se fortalecia. Um mês após a fatídica festa, recebi uma ligação de um dos ex-colegas de Beto. Ele me informou que, após uma investigação interna, Beto havia sido demitido e estava enfrentando possíveis acusações criminais por suas ações na empresa. Parte de mim sentiu uma pontada de culpa, mas outra parte, a parte que havia sido traída e humilhada, sentiu uma profunda satisfação. Foi nessa época que decidi que precisava de uma mudança mais drástica. Curitiba, com todas suas memórias e associações, começava a me sufocar. Após muita reflexão, decidi aceitar uma oferta de transferência para o escritório da minha empresa em São Paulo. A decisão de me mudar foi ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Empacotar minha vida em caixas, dizer adeus a amigos e lugares familiares foi um processo agridoce. Mas cada item que guardava, cada despedida que fazia, parecia um passo em direção a um novo começo. Na noite anterior à minha partida, fiz algo que havia evitado por semanas. Passei pela nossa antiga casa. Fiquei no carro, observando a fachada familiar. As luzes estavam apagadas. A casa parecia vazia e abandonada. Ouvi dizer que Beto a havia colocado à venda, incapaz de lidar com as memórias que o lugar carregava. Sentada ali, olhando para o que um dia foi meu lar, senti uma onda de emoções me invadir. Tristeza pelo que havia perdido, raiva pela traição, mas também uma estranha sensação de paz. Percebi que, apesar de tudo, não me arrependia de nada. Cada decisão, cada ação que tomei, me levou a este momento, me tornando a pessoa que eu era agora. Liguei o carro e dirigi para longe, deixando para trás não apenas a casa, mas também o último vestígio da vida que havia compartilhado com Beto. Amanhã, estaria em São Paulo, começando um novo capítulo. Enquanto dirigia de volta para meu apartamento temporário, refletia sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A descoberta da traição, o plano de vingança meticulosamente elaborado, a explosão na festa, o aftermath doloroso e confuso. Cada momento, cada decisão havia-me moldado, me transformado. Percebi que a vingança, embora satisfatória no momento, não era o fim da jornada. Era apenas um capítulo, um ponto de virada em uma história muito maior. A minha história. A verdadeira vingança, a verdadeira vitória, seria viver bem, ser feliz, construir uma vida que fosse minha, e apenas minha. Cheguei em casa e fiz uma última verificação nas malas que partiriam comigo para São Paulo na manhã seguinte. Cada item cuidadosamente escolhido representava não apenas uma necessidade prática, mas uma escolha consciente sobre o que levaria comigo para esta nova fase da minha vida. Deitei-me na cama, ouvindo os sons familiares da cidade lá fora. Amanhã, esses sons seriam diferentes. Tudo seria diferente. E pela primeira vez em muito tempo, essa perspectiva não me assustava. Pelo contrário, me enchia de uma antecipação quase elétrica. Enquanto o sono lentamente me envolvia, permiti-me um pequeno sorriso. Beto e Verónica haviam subestimado minha força, minha determinação. Eles acharam que poderiam me quebrar, me reduzir a uma vítima patética de sua traição.
Mas eu provei ser mais forte do que eles jamais imaginaram. Amanhã, quando o sol nascesse, não seria apenas o início de um novo dia. Seria o início de uma nova Emma. Uma Emma mais forte, mais sábia, mais determinada. Uma Emma que não permitiria que o passado ditasse seu futuro. E com esse pensamento reconfortante, adormeci, pronta para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. O sol mal havia nascido quando acordei, meu corpo vibrando com uma mistura de ansiedade e expectativa. Hoje era o dia em que eu deixaria Curitiba e todo o passado para trás, embarcando em uma nova jornada em São Paulo. Enquanto carregava minhas malas para o táxi que me levaria ao aeroporto, lancei um último olhar para o prédio que havia sido meu lar temporário nas últimas semanas. Era estranho como um lugar podia conter tantas emoções em tão pouco tempo. No aeroporto, observei as pessoas ao meu redor. Família se despedindo, executivos apressados falando ao celular, casais de mãos dadas. Todos eles tinham suas próprias histórias, suas próprias jornadas, e eu estava prestes a iniciar um novo capítulo da minha. O voo para São Paulo foi tranquilo, dando-me tempo para refletir. Pensei em como minha vida havia mudado drasticamente em apenas alguns meses. Da esposa aparentemente feliz para a mulher traída, e agora, a mulher independente em busca de um novo começo. Cada fase havia-me ensinado algo, me fortalecido de alguma forma. Quando o avião pousou em São Paulo, senti uma onda de adrenalina me percorrer. Esta era a maior cidade do Brasil, um mundo completamente diferente da Curitiba que eu conhecia tão bem. As possibilidades pareciam infinitas. Meu novo apartamento, alugado pela empresa, estava localizado em um bairro movimentado no coração da cidade. Era menor que a casa que eu compartilhava com Beto, mas, de alguma forma, parecia mais espaçoso. Talvez porque agora era só meu, um espaço que eu poderia moldar exatamente como quisesse, sem ter que considerar os desejos ou necessidades de outra pessoa. Os primeiros dias em São Paulo foram uma mistura de excitação e exaustão. Tudo era novo. Os sons da cidade, o ritmo frenético das pessoas, até mesmo o sabor da água. Mas com cada dia que passava, eu me sentia mais em casa. No trabalho, mergulhei de cabeça em novos projetos. Meus colegas eram acolhedores, curiosos sobre a nova transferida de Curitiba. Eu mantinha minha história pessoal vaga, preferindo focar no presente e no futuro. Aqui, eu não era a esposa traída ou a mulher que havia exposto publicamente o marido infiel. Eu era apenas Emma, a nova gerente de projetos ambiciosa e dedicada. As semanas se transformaram em meses e lentamente comecei a construir uma nova rotina. Descobri um parque próximo ao meu apartamento, onde gostava de correr pela manhã. Encontrei um pequeno restaurante italiano que se tornou meu favorito para jantares solitários nas noites de sexta-feira. Fiz novos amigos, colegas de trabalho, que me convidavam para happy hours e passeios de fim de semana. Foi durante um desses passeios, explorando a famosa Avenida Paulista em um domingo ensolarado, que tive um encontro inesperado. Estava admirando a arquitetura de um dos edifícios quando ouvi uma voz familiar me chamar. Emma, Emma, é você. Virei-me e me deparei com Ricardo, um antigo colega de faculdade que não via há anos. Ele parecia tão surpreso quanto eu. Ricardo, que surpresa te encontrar aqui. Conversamos ali mesmo, na calçada, por alguns minutos, atualizando um ao outro sobre nossas vidas. Ricardo havia-se mudado para São Paulo há 5 anos e trabalhava como arquiteto em um grande escritório. Estou com alguns amigos indo almoçar ali na frente, ele disse, apontando para um restaurante do outro lado da rua. Quer se juntar a nós? Por um momento, hesitei. Parte de mim queria recusar, voltar para a solidão segura do meu apartamento. Mas então pensei em todas as promessas que havia feito a mim mesma sobre abraçar novas experiências. Claro, respondi com um sorriso. Adoraria. O almoço foi surpreendentemente agradável. Os amigos de Ricardo eram divertidos e acolhedores. E pela primeira vez em muito tempo, me peguei rindo genuinamente, sem nenhum pensamento sobre Beto ou o passado. Quando o almoço terminou e todos se despediram, Ricardo me perguntou se eu gostaria de tomar um café qualquer dia desses para colocarmos a conversa em dia adequadamente. Novamente, senti aquela hesitação inicial, aquele medo do desconhecido. Mas decidi que estava na hora de começar a dizer sim para a vida novamente. Seria ótimo, respondi trocando números com ele. Naquela noite, deitada na minha cama, refleti sobre o dia, sobre como um simples encontro casual havia me feito sentir mais viva e conectada do que eu me sentia há meses. Percebi que, sem perceber, havia começado a me isolar, usando o trabalho e a mudança para São Paulo como escudos contra novas conexões emocionais.
Nos dias que se seguiram, me peguei ansiosamente, esperando a mensagem de Ricardo sobre o café. Quando ela finalmente chegou, 3 dias depois, senti um frio na barriga que não sentia desde... Bem, desde antes de toda a bagunça com Beto. O café com Ricardo foi agradável e descontraído. Falamos sobre nossos tempos de faculdade, nossas carreiras, nossas vidas em São Paulo. Em nenhum momento senti a necessidade de mencionar Beto ou o divórcio. Era como se aquela parte da minha vida pertencesse a outra pessoa, a uma Emma que eu mal reconheci agora. Conforme as semanas passavam, Ricardo e eu começamos a nos ver com mais frequência. Às vezes era apenas um café rápido durante o almoço, outras vezes eram longos passeios pelo Parque Ibirapuera nos fins de semana. Ele era gentil, engraçado e, mais importante, parecia genuinamente interessado em mim como pessoa, não como uma potencial conquista ou um troféu. Foi durante um desses passeios que Ricardo pegou minha mão pela primeira vez. O gesto foi tão natural, tão desprovido de pressão ou expectativa que quase não notei no início. Mas então senti o calor de sua mão na minha e algo dentro de mim se acendeu. Uma faísca que eu pensava ter se apagado para sempre. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, chorei. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. Alívio por perceber que meu coração não estava tão danificado quanto eu temia, que ainda era capaz de sentir, de se conectar, de talvez até amar novamente. Mas junto com esse alívio veio o medo. Medo de me abrir novamente, de confiar, de me tornar vulnerável. As feridas deixadas por Beto ainda estavam lá, cicatrizadas, mas sensíveis ao toque. Decidi que era hora de enfrentar esse medo de frente. Na manhã seguinte, liguei para minha terapeuta em Curitiba e pedi uma indicação de alguém em São Paulo. Era hora de trabalhar essas questões, de verdade. As sessões de terapia foram intensas e muitas vezes dolorosas. Tive que enfrentar não apenas a traição de Beto, mas também meus próprios medos e inseguranças. Tive que examinar porque havia ficado em um casamento que claramente não estava funcionando por tanto tempo, porque havia permitido que minha própria identidade se tornasse tão entrelaçada com a de Beto. Mas com cada sessão, com cada revelação dolorosa, eu me sentia mais leve, mais forte. Comecei a ver minha vingança contra Beto não como um triunfo, mas como um passo necessário em minha jornada de autodescoberta e cura. Enquanto isso, meu relacionamento com Ricardo continuava a se desenvolver em um ritmo lento e constante. Ele nunca pressionou por mais do que eu estava pronta para dar, sempre respeitando meus limites e meu espaço. Foi numa noite de sábado, quase 6 meses após minha mudança para São Paulo, que Ricardo e eu tivemos nosso primeiro beijo real. Estávamos voltando de um concerto no Teatro Municipal. A noite estava fresca e as ruas quase vazias. Paramos em frente ao meu prédio e, sem dizer uma palavra, Ricardo se inclinou e me beijou suavemente. Naquele momento, senti como se todas as peças finalmente estivessem se encaixando. Não era o amor avassalador e cego que eu havia sentido por Beto no início do nosso relacionamento. Era algo mais maduro, mais calmo, mas não menos poderoso. Quando nos separamos, vi nos olhos de Ricardo não apenas desejo, mas compreensão e respeito. Ele sabia que esse era um grande passo para mim e estava disposto a ir no meu ritmo. Boa noite, Emma. Ele disse suavemente, acariciando meu rosto. Boa noite, Ricardo. Respondi sentindo meu coração mais leve do que havia estado em anos. Enquanto subia para meu apartamento, percebi que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, sem sombras ou reservas. Pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente em paz. Olhei pela janela para a cidade que nunca dormia, as luzes de São Paulo brilhando como milhares de estrelas terrenas. Esta cidade, que há poucos meses era estranha e intimidante, agora parecia como um lar. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Lá, enterrada em uma pasta que raramente abria, estava uma foto minha e de Beto no dia do nosso casamento. Por um momento, olhei para aqueles rostos sorridentes e inocentes, sentindo uma pontada de nostalgia. Mas então, com um movimento decidido, apaguei a foto. Não por raiva ou ressentimento, mas porque finalmente estava pronta para deixar o passado no passado. Deitei-me na cama, os eventos da noite replantando em minha mente. O beijo de Ricardo, a música do concerto, as luzes da cidade. Tudo se misturava em uma sensação de possibilidades infinitas. Os meses se transformaram em um ano e então em 2. São Paulo, que no início parecia um labirinto confuso de concreto e aço, tornou-se meu lar. Aprendi a navegar suas ruas movimentadas com a confiança de uma nativa. Descobri seus segredos escondidos em becos e praças. E me apaixonei por seu ritmo incansável.
Minha carreira decolou de uma maneira que eu nunca havia imaginado possível. O ambiente desafiador de São Paulo me empurrou para além dos meus limites e eu respondi superando todas as expectativas. Não apenas as dos outros, mas principalmente as minhas próprias. Fui promovida a diretora de projetos, liderando uma equipe talentosa e diversificada. Meu relacionamento com Ricardo floresceu lentamente, como uma flor que desabrocha com cuidado após um inverno rigoroso. Ele nunca me pressionou, sempre respeitando meu espaço e meu tempo. Com ele, aprendi a confiar novamente, a me abrir, a ser vulnerável sem medo de ser ferida. Foi numa tarde de domingo, enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo Parque do Ibirapuera, que Ricardo me surpreendeu com uma pergunta. Emma, ele disse, parando e se virando para mim, você já pensou em voltar para Curitiba? Senti meu corpo tremer instantaneamente. Curitiba. O nome da cidade ainda evocava uma mistura complexa de emoções. Nostalgia, dor, raiva.